A Social TV está no YouTube. Conheça e acompanhe todas as nossas notícias de eleição Premium. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe e subscreva em nosso canal. Receba todas as nossas atualizações e tenha acesso ao melhor conteúdo. Obrigado. Social TV, a sua televisão online. As principais notícias em destaque do país e do mundo na imprensa mundial. O executivo presidido por Jair de Bolsonaro declarou esta sexta-feira o estado de calamidade público no Brasil. O regime de exceção vai permitir que sejam desbloqueados mais fundos para combater a pandemia de Covid-19. O Senado Federal, a Câmara Alta do Congresso Nacional do Brasil, aprovou esta sexta-feira, por unanimidade, o decreto de estado de calamidade pública declarado por Jair Bolsonaro. De acordo com o El País Brasil, a medida permite ao governo brasileiro ir para além do orçamento aprovado pelo parlamento, assim como fugir às metas fiscais estabelecidas para este ano, por forma a financiar medidas excepcionais que permitam combater a pandemia do novo coronavírus, Covid-19. Por se tratar de um projeto de decreto legislativo, o texto não precisa ser ratificado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Como também já foi aprovado na Câmara dos Deputados, Câmara Baixa Parlamentar, o estado de calamidade pública entrará em vigor no Brasil assim que o texto for publicado no Diário Oficial da União. A votação chamou a atenção porque pela primeira vez congressistas brasileiros fizeram a análise e a votação de um projeto de forma remota, sem presença física no Congresso. Ontem, quinta-feira, o Brasil anunciou o fecho de fronteiras a partir da próxima segunda-feira para pessoas naturais de países europeus, da Austrália e vários países asiáticos, como medida de combate à pandemia da Covid-19. As restrições são válidas por um mês, abrangem todos os passageiros de voos provenientes do Espaço Econômico Europeu, União Europeia, Reino Unido, Islândia, Noruega e Suíça, China, Japão, Coreia do Sul, Austrália e Malásia, que não tenham residência no Brasil ou uma justificação profissional ou familiar para entrar no país, refere-se no decreto do governo brasileiro. Brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, por outro lado, podem circular livremente. O Brasil, com uma população de 210 milhões, registrou até agora 6 mortes e tem 621 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus, segundo o Ministério da Saúde. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, minimizou hoje uma controvérsia que envolve um dos seus filhos, o ministro das Relações Exteriores do governo brasileiro e a embaixada chinesa no país, devido ao avanço do novo coronavírus. Mantemos contato com a China. Não há problema com a China, disse Bolsonaro nos portões da sua residência oficial, o Palácio da Alvorada, em Brasília, após ser questionado sobre uma discussão na rede social Twitter indiciada pelo seu filho Eduardo Bolsonaro, que envolveu o embaixador chinês no Brasil, Yang Wanming. Questionado sobre se considera a China culpada pela pandemia, Bolsonaro não quis responder, mas lembrou que um novo coronavírus teve origem em Wuhan, na China. Não manifesto a minha opinião sobre esse assunto. Vocês têm dito e escrito constantemente que esse vírus nasceu em Wuhan, na China. Esse assunto é página virada, não existe problema com a China, afirmou o presidente brasileiro. A polêmica surgiu na última quarta-feira após uma publicação de Eduardo Bolsonaro na rede social Twitter, na qual insinuou que a China ocultou informações sobre a verdadeira origem da Covid-19 e classificou o país asiático como uma ditadura. O diplomata chinês reagiu ao comentário usando a mesma rede social e disse que o filho do presidente brasileiro parecia ter contraído um vírus mental e exigia uma retratação e um pedido de desculpas, que não chegou.
Em vez disso, na discussão, também via Twitter, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, interveio, afirmando num comunicado que a reação do embaixador chinês era desproporcional e inaceitável, e considerou que era uma ofensa para o próprio chefe de Estado brasileiro. Já comuniquei ao embaixador chinês a insatisfação do governo brasileiro com seu comportamento. Esperamos uma retratação das suas publicações ofensivas ao chefe de Estado, disse Araújo depois de o embaixador chinês ter compartilhado uma publicação na qual se dizia que a família Bolsonaro é um veneno para o Brasil. Mais tarde, o embaixador e Eduardo Bolsonaro excluíram essas publicações, no que parecia ser a primeira tentativa de esquecer o assunto. Face à situação, o presidente Bolsonaro enfatizou hoje que estas controvérsias já são uma página virada e insistiu que não há problemas nas relações com a China. O país asiático é o principal parceiro comercial do Brasil desde 2009 e uma das principais fontes de investimento estrangeiro na economia brasileira. Praias, bares e restaurantes do estado brasileiro do Rio de Janeiro vão fechar a partir de sábado e pelo menos por 15 dias, numa medida de prevenção da pandemia da Covid-19, anunciou o governador Wilson Witzel. O decreto, publicado na quinta-feira à noite, prevê ainda a suspensão de ligações terrestres, marítimas e aéreas com qualquer outro estado brasileiro com circulação do vírus confirmada para entrar em vigor, a partir das 0 horas de sábado, 3 horas em Lisboa. A medida tem de ser validada pelas autoridades federais. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, afirmou ser contra o fechamento de comércios decretado pela maioria dos governadores como forma de combate à expansão do coronavírus. A medida foi tomada em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Distrito Federal, por exemplo. Bolsonaro disse que está preocupado em ser responsabilizado caso a economia entre em declínio. Ele afirmou que, com comércios fechados, poderia haver desabastecimento e má alimentação da população, que ficaria mais suscetível a morrer com a Covid-19. Tem certos governadores que estão tomando medidas extremas, afirmou ele na manhã desta sexta-feira, 20, em Brasília. Não compete a eles fechar aeroporto, fechar rodovias, shopping, feiras dos nordestinos no Rio de Janeiro. O comércio para, o pessoal não tem o que comer. Segundo ele, a população mal alimentada pode ficar mais suscetível ao vírus que causa a Covid-19, pandemia internacional segundo a Organização Mundial de Saúde. O vírus, em alguns casos, mata, sim. Mas muitos mortos serão sem comida. A pessoa com uma alimentação deficitária é muito mais propensa, ao pegar o vírus, a complicar sua situação sanitária, levando até a óbito. Então, o remédio tem que ser proporcional. Senão, mata. Se qualquer um tomar remédio demais vira veneno. O presidente avaliou que, como há lojas de alimentação dentro dos shopping centers, a situação é complexa. O pessoal vai jogar fora essa comida. A gente vai deixar de se alimentar. O negócio é complexo. Temos que fazer uma carga pesada em cima do povo para conscientização. Quem não precisar sair de casa, que não saia. Essa tem que ser a mais importante orientação ao povo brasileiro. Não temos como impedir o direito de ir e vir. O presidente disse que poderia ser responsabilizado pela economia ruim. Vocês vão querer jogar a responsabilidade em cima de mim. A economia está parando. Estão tomando medidas, a meu ver, exageradas. Bolsonaro criticou o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, PSC, seu ex-aliado e hoje adversário político. Fechar aeroporto não compete a eles. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, está à disposição a todo mundo para conversar, iniciou. Vi ontem o decreto do governador do Rio que, confesso, fiquei preocupado. Parece que o Rio de Janeiro é outro país. Não é outro país. É uma federação. Chegou a 22 o número de pessoas que participaram da viagem do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos na semana passada e agora estão com o coronavírus. Foram confirmados ontem os resultados positivos do assessor internacional da presidência, Felipe Martins, do chefe da Ajudância de Ordens, Major Cid, do diretor do Departamento de Segurança Presidencial, Coronel Soares, e do chefe do cerimonial, Carlos França.
Cid, Soares e França passam o tempo todo muito próximos do presidente. Martins, por sua vez, viajou ao lado do secretário de comunicação da presidência, Fábio Weingarten, que foi o primeiro membro da comitiva a ter a confirmação da infecção pelo novo coronavírus. Ambos voltaram ao Brasil na madrugada da quarta-feira, 11, no mesmo avião do presidente. Os 4 estavam em isolamento por terem tido contato com Weingarten. O primeiro exame de todos deu negativo. A confirmação veio no segundo teste. Também na quinta foi confirmado que o presidente da Agência Brasileira de Promoção à Exportação, Apex, Almirante Sérgio Segovia, teve teste positivo para a Covid-19. Ele também esteve nos Estados Unidos com o presidente, não apresenta sintomas e está em isolamento domiciliário. Os ministros do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, Augusto Heleno, e de Minas e Energia, Bento Albuquerque, também tiveram resultado positivo após a viagem. Os 2 testes de Jair Bolsonaro deram negativo, mas o Ministério da Saúde recomendou que o exame seja refeito na próxima semana. Enquanto isso, a recomendação é para que Bolsonaro siga em monitoramento. No domingo, 15, Bolsonaro quebrou a recomendação de cautela e participou de um ato a favor do governo e com críticas ao judiciário e ao legislativo. Ele chegou a apertar a mão de apoiantes em frente ao Palácio do Planalto. Os 22 contaminados que integraram ou tiveram contato com a comitiva de Bolsonaro nos Estados Unidos são os seguintes: Fábio Weingarten, secretário de comunicação da Presidência da República; Neucínio Trade, senador pelo PTBMS; Nestor Forster, embaixador e encarregado de negócios do Brasil nos Estados Unidos; Karina Cufa, advogada e tesoureira do Aliança pelo Brasil; Sérgio Lima, publicitário e marqueteiro do Aliança pelo Brasil; Sami Liberman, secretário adjunto de comunicação da Presidência; Alan Coelho de Celos, chefe do cerimonial do Itamaraty; 4 integrantes não identificados da equipe de apoio do voo presidencial aos Estados Unidos: Robson Andrade, presidente da Confederação Nacional da Indústria, CNI; Marcos Troejo, secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia; Flávio Roscoe, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais; Daniel Freitas, deputado federal, PSL-SC; Augusto Heleno, ministro-chefe do GSI; Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia; Sérgio Segovia, presidente da Apex; Felipe Martins, assessor internacional da presidência; Major Cid, chefe da Ajudância de Ordens; Coronel Soares, diretor do Departamento de Segurança Presidencial; Carlos França, chefe do cerimonial. Obrigado por assistir e acompanhe o que se passa no país e no mundo aqui na Social TV. Social TV, a sua televisão online.